Bom, e o nosso tema é o impacto das redes sociais na vida do jovem cristão. E para falar dessa temática, a gente separou em 5 subtemas, no qual a gente vai comentar um pouquinho com os meus convidados. E um deles é a comparação nas redes sociais, né? Hoje a gente vive num mundo que, igual o vídeo falou, as pessoas mostram o que elas querem, né? Dificilmente as pessoas mostram ela lá no dia triste, que está tudo dando errado, que está tudo capengando na vida. E aí, quando a gente abre aquela tela, a gente olha e fala assim, nossa, dá tudo certo para o fulano e para mim dá tudo errado, né? E aí a gente acaba se comparando o tempo todo. Seja nas conquistas, a gente pode pensar assim, nossa, aquela pessoa tem minha idade, já tem tudo isso e eu ainda não tenho nada. Seja nos objetivos, nossa, parece que Deus só abençoa aquela pessoa, né? Deus ainda parece que não está olhando para mim. E a gente cai nesse lugar perigosíssimo, que é a comparação. E aí eu queria perguntar aqui para os meus amigos, que na visão deles, dentro dessa temática de comparação, qual que é a maior problemática da comparação nas redes sociais? Vou começar aqui com o Mikael. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? E, primeiramente, eu vou comentar sobre um texto bíblico que fala justamente sobre a comparação com os ímpios, né? São aqueles que desacreditam de Deus. No Salmo 73, nós temos um dos salmistas que se chama Asaf. Ele era um levita e o pessoal da tribo de Levi, naquela época, era responsável pela adoração. E essa adoração ela ocorria 24 horas por dia. Eles trocavam sempre e aquela adoração era sempre. E Asaf estava à frente daquilo, né? Então você pensa, ele era um cara muito próximo a Deus. Mas no Salmo 73, ele fala que ele quase descuidou, porque ele estava invejando os ímpios. E para você ver que até mesmo alguém extremamente próximo a Deus, alguém que está ali louvando Ele quase que 24 horas por dia, caiu, como nós que somos, né, damos o quê? Às vezes só no domingo a nossa adoração para Deus, acabamos, né, nos comparando. Ainda mais numa época onde nós estamos com tantas redes sociais, né? As pessoas querem mostrar a vida delas, e nós acabamos olhando para aquilo e falamos, nossa, como eu queria ser ele. Exatamente, o Mikael levantou um ponto importante, né? Porque até dentro do meio cristão, às vezes fala assim, não, mas eu estudo igreja, né? E ele levantou um ponto importantíssimo, uma pessoa que era responsável pela adoração, que ficava lá 24 horas, ele quase teve inveja, porque muitas vezes a gente olha, igual o Mikael falou, para as pessoas lá fora conquistando tantas coisas, e você que é cristão, às vezes não conquista um terço, e você fica, uai, mas tem alguma coisa errada. E aí a gente cai nesse lugar perigoso, que é a inveja. Eu queria também perguntar para a Bruna, o que ela acha também desse tema, da comparação, e qual que é a maior problemática, na visão dela, das redes sociais. Boa tarde, gente. Então, eu acho que tem uma problemática muito forte, porque as pessoas acabam se comparando muito com influenciadores na internet que mostram, assim, fala que mostra a sua vida inteira. Só que nos momentos ruins, eles acabam não mostrando, só mostram as coisas boas, e aí a gente acaba invejando isso. E fica pensando, Deus, ele não faz as coisas, sabe, que eu faço, ele não serve como eu faço. E por que ele tem tudo isso e eu, tipo, você não me ajuda, você não tem nada? Aí a gente fica pensando assim, só que Deus está com a gente em todo momento, então eu acho que essa comparação é uma problemática muito forte. Exatamente. Eu estava pensando nessa temática e de comparação, tanto que isso é profundo, né? Porque eu lembro que é muito famosa essa frase e a gente tem que tomar esse cuidado até para a gente pensar, né? Eu ouvi uma frase esses dias assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E aí eu lembrei da minha época de cursinho, que eu tinha 10 aulas por dia. E aí eu saía de casa, ficava 2 horas no ônibus, 10 horas de aula, 2 horas para voltar para casa. E eu tinha uma colega lá que fazia todas as atividades. Tudo que eu propunha lá, ela fazia, eu lá me dedicando, estudando. Falei, gente, mas eu não dou conta.
Aí um dia eu fui olhar para a realidade dela. Ela gastava 10 minutos para chegar em casa, eu gastava 4 horas. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Qual que é a minha realidade hoje, né? Qual que é onde eu estou inserido para parar de me comparar com as outras pessoas. E pensando nessa temática, eu lembrei daquela parábola que Jesus fala dos talentos. Né? Que o servo, o dono das terras deu um talento para um, 5 talentos para outro, 10 talentos para outro. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a minha realidade é muito difícil, por isso que eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem. Mas isso não pode te colocar no lugar de se vitimizar, de falar, pobre de mim, né? Eu não tenho condições para fazer isso, não tenho oportunidade para fazer aquilo. E Jesus fala nessa parábola que para um ele deu 10 talentos, e ele multiplicou, para o outro ele deu 1. O que você está fazendo com 1? Tudo bem que o outro recebeu 10, mas o que você está fazendo com esse 1 talento? Tudo bem que eu levava 4 horas para chegar em casa, enquanto a minha amiga levava 20 minutos. Mas o que eu estava fazendo com aquele talento que Deus me deu? E é isso que a gente tem que pensar na realidade, para a gente não se comparar, igual a Bruna falou. Tem muito influenciador que tem uma realidade muito diferente da sua. Eu tenho 26 anos, se eu for olhar um influenciador de 26, ele tem, sei lá, um navio, eu não tenho nada ainda. Mas quais são as condições que eu tenho e o que eu estou fazendo com esse talento que Deus me deu? E agora, para fechar, também queria apertar para a Maísa, né? Dentro dessa temática, qual que é a maior problemática, né, que ela acha da comparação nas redes sociais? Bom, eu acho que assim, a melhor forma da gente parar de se comparar é a gente ter no nosso autoconhecimento, sabe? Aprender, saber que a gente não tem as mesmas 24 horas e tal, que a gente pode sim conquistar o nosso sucesso pessoal sem se comparar com as outras pessoas. Aprender a gratidão, a ser grato a tudo que a gente tem, sem querer o do próximo. Exatamente, né? Outro ponto, outra grande problemática dessa comparação é que, além da inveja que toma lugar no nosso coração, também tem o fato da ingratidão. Você começa a ser ingrato a Deus pelas coisas que você tem. Aí você começa a reclamar da sua família, começa a reclamar da escola que você estuda, começa a reclamar do celular que você tem. E isso é muito perigoso, porque Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada da ingratidão. E eu queria fazer uma pergunta final para vocês. A hora que vocês olham todas as pessoas que vocês seguem nas redes sociais, quem aí precisa dar um cata nessas pessoas, né? Paulo vai falar lá em Filipenses 4:8 assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, que isso seja o que domina os nossos pensamentos. Quando eu perguntei aí quanto tempo a gente gasta nas redes sociais, a gente gasta muito tempo. E essas pessoas não são chamadas de influenciadores à toa, ela te influencia. Então, quem você está deixando te influenciar no dia a dia? Porque você passa mais tempo na rede social, às vezes, que com um amigo, que com uma pessoa. Com Deus eu nem vou falar, né? Porque a maioria de nós não gasta nem 10 minutos orando e lendo a Bíblia. Então, às vezes, está na hora de você fazer um limpa, né? Fazer um cata aí, jogar umas pessoas fora, que às vezes essa pessoa está sendo pedra de tropeço na sua vida. Todo dia você abre lá. Eu tenho certeza que muita gente tem esse hábito, nem abre o olho direito, mas já pega o celular, já vai olhar o Instagram, o TikTok, e aí já está lá a blogueira fazendo, sei lá, está lá na Itália, e você, nossa, eu vou ter que pegar 2 horas de ônibus agora. E aí você já acorda pecando, gente. Olha que tristeza, você já acorda pecando contra Deus. Então, às vezes, a gente precisa disso, fazer uma cata, tira essas pessoas daí, para de seguir essas pessoas que te influenciam para as coisas ruins. Isso vale para a vida também, não só para as redes sociais. Você tem um amigo que te faz pecar, desfaz essa amizade. Ah, mas vou ficar sozinho, que fique sozinho. Jesus vai te dar um outro amigo, eu tenho certeza.